Você já deve ter ficado muito confuso com uma letra. Pois é, uma letra em inglês já deve ter te deixado muito confuso ou muito confusa. Um bendito de um S que a gente coloca depois de um verbo e que na nossa cabeça, nós falantes de português, não faz sentido nenhum. Pois é. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que aconteceu essa história desse bendito S que entra depois dos verbos na terceira pessoa do singular no presente. Então, vamos fazer o seguinte. Senta bem confortável num lugar super legal, pega teu lápis, caderno, borracha. Eu vou te dar algumas informações super interessantes e super importantes para você saber. Eu espero que você anote tudo e que, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário até o final do vídeo. Então, senta lá, faz tudo o que eu falei e bora pro vídeo. Bom, para eu poder te explicar isso, a gente vai precisar falar um pouquinho de história, tá? Mas, obviamente, eu não vou entrar numa dessas aulas chatas de história que a gente está acostumado a ver em escola. Não tem nada a ver. Mas, se eu disser para você, antes de eu dar aula de história, que o inglês, ele já foi bem diferente do inglês que nós conhecemos. E que ele já foi parecido com o português. Você acredita em mim? Porque o que acontece? O inglês, quando era lá atrás, quando eu falo lá atrás, assim, Idade Média, o inglês ele tinha características, ele tinha formas gramaticais, formas linguísticas, que hoje não existem mais. Como, por exemplo, segunda pessoa do singular, existia uma segunda pessoa do singular, que eu não vou me estender muito, mas existia uma segunda pessoa do singular. Existiam plurais diferentes, certo? Existiam conjugações de verbos para plural, para três diferentes pessoas, ou seja, você tinha uma conjugação para a primeira pessoa, para a segunda pessoa e para a terceira pessoa do singular, e você tinha uma conjugação para o plural. Já pensou se hoje, ao invés de você ter de memorizar as coisas que você precisa memorizar, você tivesse de memorizar formas verbais da forma que nós temos que memorizar no português? E eu costumo dizer o seguinte: se hoje, o inglês do jeito que é hoje, as pessoas já acham que esse inglês é complicado, imagina na Idade Média. A galera que vive na terra do mimimi ia ficar lá, caraca, não vou aprender isso nunca, né? Pois é. Só que com as reformas que aconteceram, eu não vou aqui dar nomes e explicar de onde é que veio, quem foi o responsável, isso não é importante. Não é importante. Mas houveram reformas na língua desde a Idade Média até hoje. E em algumas dessas reformas foram retiradas coisas da língua. Caíram em desuso. É um termo que a gente fala mais comumente. Caíram em desuso. Só que os plurais de verbo caíram. A segunda pessoa do singular caiu. Né? Aí, guarda essa informação. Algumas coisas caíram, outras permaneceram, outras se adaptaram. Voltando lá na Idade Média, quando a gente falava sobre terceira pessoa do singular, ou seja, pronomes he, she ou it, eles todas as formas verbais regulares, porque existiam os verbos regulares no presente, isso também caiu, só sobrou um. Todas as formas verbais regulares tinham uma terminação, tá? Muita atenção, porque eu estou chamando de terminação, não tem nada a ver com sílaba, ok? Não tem nada a ver. Tinha uma terminação, e a terminação era ETH, ou para alguns verbos, obviamente, verbos terminados em E, você tinha apenas o TH. E se você pensar aqui comigo, em termos auditivos, é parecido, não é igual, é parecido com o S. O S que nós usamos hoje, certo? Tá. Ah, mas e por que trocou o TH por S? Muito simples. Óbvio, toda reforma linguística ela é feita baseando-se em uso. O que está sendo mais usado? O que está sendo mais feito? O que não está sendo feito? Estamos falando de Idade Média, onde educação era para poucos, menos do que hoje em dia. Então você tinha uma série de pessoas que eram analfabetas ou analfabetas funcionais, e que elas, obviamente, falavam errado. Só que a quantidade de pessoas falando, entre aspas, errado, era astronomicamente maior do que as pessoas que falavam teoricamente certo. Logo, isso acabou caindo, como a gente costuma dizer em português, na boca do povo. E as pessoas, de uma forma geral, por regra, falavam daquela forma errada.
Ao invés de falar, falaram as. Então, um verbo, por exemplo, o verbo to like, o verbo gostar de alguma coisa, ao invés de falar like it, que seria a pronúncia correta para a época, eles falavam likes. Então, na reforma, se instituiu o S, uma vez que a maioria esmagadora da população estava usando o S. É simples assim. É simples assim, tá? Não é como é que eu vou dizer aqui? Não é algo que, mas isso é porque A, B ou C queria. Não, não, não. A população já falava dessa forma. Português, nós temos isso. Recentemente eu vi uma notícia de linguistas, tanto brasileiros quanto portugueses, dizendo que em algumas décadas o português do Brasil vai deixar de existir. Pois é. E que em algumas décadas a gente vai ter o nascimento da língua brasileira, do brasileiro como idioma. Por quê? Nós estamos nos distanciando tanto da língua portuguesa raiz que estamos criando um novo idioma. E é assim que funciona. É assim que funciona. Naquela época se utilizavam esses as para terminar os verbos na terceira pessoa do singular no presente. Mas quem tinha acesso à educação naquela época? E quem precisava lutar para sobreviver? Estamos falando de Idade Média, onde guerras, fome, doenças. Poucas pessoas, não vou dizer poucas, mas assim, não havia uma grande maioria que sobrevivia mais do que os 30, 40 anos. Então, a partir de uma determinada idade, quando era forte o suficiente, você precisava largar tudo e ir trabalhar. Se já não estava fazendo isso desde pequeno. E isso tem consequências. E são justamente essas as consequências, certo? Hoje em dia, quando eu vou ensinar esse tipo de assunto, e é curioso, porque eu vou dizer assim, 50% dos alunos que eu tenho, ou tive, falavam a mesma coisa. Então é botar o verbo no plural e pronto. Não, não é plural. Não tem nada a ver com plural. Nada a ver. E eu não questiono, sabe? Não acho que o aluno esteja errado, apesar de estar. Porque o aluno está utilizando a referência linguística que essa pessoa tem, que é a língua portuguesa. Ainda a língua portuguesa do Brasil, certo? Então me conta aqui, você já conhecia essa história? Você já sabia que isso tinha a ver com uma conjugação, uma forma verbal que existia lá na Antiguidade, lá na Idade Média? Pois é, quando eu comecei a pesquisar sobre isso para dar uma explicação para um aluno, isso há muitos anos atrás, eu acabei descobrindo essa história. E justifica por que as coisas são hoje do jeito que elas são. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos. Se você quer ter a oportunidade de poder tirar dúvidas comigo, eu não consigo ter aula com você agora, mas eu quero tirar dúvidas com você. Como é que eu faço? Tem um botãozinho aqui embaixo, em algum lugar, escrito Seja Membro. Clica ali, tem umas condiçõezinhas. Aí você vai fazer parte do nosso grupo restrito no WhatsApp, tá? Onde você pode conhecer pessoas novas, bater papo, tirar dúvida de inglês e ter acesso a mim 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mentira, porque às vezes eu tô dormindo. Tá bom? Então, entra lá, clica lá se for do teu interesse. Entra lá que já ajuda a gente pra caramba, é um valorzinho simbólico que pra você não representa muito, mas pra nós aqui do Conexão Britânica ajuda e muito. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Hoje falamos sobre esse bendito S no final dos verbos e eu espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.